Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa coleção de vídeos tutoriais sobre filosofia. Tenho duas intenções com esses vídeos. A primeira é oferecer uma ferramenta de apoio às explicações teóricas sobre temas introdutórios da filosofia, e a segunda é oferecer um ponto de partida para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o básico do básico da filosofia. E assim continuamos. Bem, no vídeo anterior, começamos a abordar algumas noções teóricas que fundamentam a atividade filosófica. Entre elas, vimos os problemas filosóficos, a pergunta filosófica, o que é uma teoria, o que são conceitos, e abordamos um pouco da linguagem natural. Nesse vídeo, daremos continuidade ao trabalho de construção, dessa base teórica para a atividade filosófica, ainda dentro dessa temática geral que são os fundamentos para análise do discurso filosófico. Especificamente nesse vídeo, trataremos da argumentação, do argumento, enunciados declarativos, proposição, condição de verdade e as duas condições. Bem, temos então a questão da argumentação e a importância dela na filosofia ela é muito importante, porque ela é não apenas um ornamento, mas sim um componente essencial. Digamos que a filosofia ela não existe sem a argumentação. E através da argumentação, o filósofo busca justificar as suas teses e defender as suas ideias. A argumentação, então, ela é um tipo específico de interação onde elaboramos os argumentos. A argumentação é uma ação interativa. E a filosofia ela não se faz só de opiniões, precisamos de argumentos. Vamos ver mais um pouquinho sobre a argumentação, porque além dela ser uma ação interativa, a argumentação ela cumpre também uma função comunicativa. E dentro dessa função comunicativa, o argumento vai ser o objeto dessa função. Então, a argumentação vai ser a ação, o argumento vai ser o produto dessa ação. O argumento, então, ele é um conjunto de proposições organizadas de forma lógica para defender ou justificar uma conclusão. Basicamente, essa é a definição do que é um argumento. Então, o argumento ele vai ser constituído por premissas e conclusão. Um argumento ele pode ter uma ou mais premissas, mas sempre apenas uma conclusão. E dentro dessa ideia de que um argumento são as premissas mais a conclusão, vamos tentar entender um exemplo. Dentro daqui, ó. As flores precisam de água para viver. Essa flor está seca, precisa de água. Então, nós temos a primeira linha, as flores precisam de água para viver. É uma premissa. Essa flor está seca. Outra premissa, precisa de água. Então, basicamente, temos a premissa 1, as flores precisam de água para viver. Premissa 2, essa flor está seca. E conclusão, a flor precisa de água. Dando sequência ainda dentro desse exemplo, o que nós vamos ver é que tanto as premissas quanto a conclusão do argumento, elas sempre serão enunciados declarativos. E o que são os enunciados declarativos? São enunciados linguísticos que afirmam algo sobre o mundo, seja uma descrição, uma opinião ou uma sensação. Então, o enunciado declarativo, ele sempre vai ter uma afirmação implícita, né? E essa afirmação implícita, a função comunicativa dela é descrever um estado de coisas do mundo. Então, o enunciado declarativo ele vai se distinguir de, por exemplo, um enunciado exclamativo, do imperativo, do interrogativo. Por quê? Porque cada um tem uma função comunicativa diferente, né? Então, o declarativo é declarar. Declarar o quê? Um estado de coisas no mundo. Então, só enunciados declarativos podem entrar num argumento, porque só eles afirmam algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, um argumento ele não vai ser composto de perguntas, por exemplo, tá? E nem de imperativos. Bem, então temos que um argumento é um conjunto de enunciados
premissas mais conclusão, que utilizamos para argumentar. Agora eu vou construir aqui, junto com quem estiver assistindo, uma imagem que permite compreender isso dentro de uma visão geral. Considerando, então, o argumento como esse conjunto de enunciados, premissa mais conclusão, temos que as premissas e as conclusões vão ser constituídas de enunciados declarativos. E um enunciado declarativo é uma expressão linguística que afirma algo. Esse enunciado declarativo, ele vai ter uma proposição. E essa proposição, ela vai ser o conteúdo abstrato do que afirmamos. E esse conteúdo é que vai poder ser verdadeiro ou falso. Então, de certa forma, são 3 componentes de toda a atividade argumentativa, que nós temos que ter isso em mente para a atividade filosófica, certo? Se pensamos, então, uma proposição como conteúdo expressado pelos enunciados declarativos, esse conteúdo ele vai possuir um valor ou condição de verdade que pode ser verdadeiro ou falso. E a proposição, como bem eu afirmei aqui, que seria o conteúdo abstrato do que afirmamos, esse conteúdo ele é indiferente da linguagem que ele foi declarado. Por exemplo, eu posso dizer: The sky is blue, o cielo é azul, o céu é azul. São 3 línguas diferentes, com suas formas linguísticas diferentes, que estão declarando exatamente o mesmo conteúdo, que o céu tem a cor azul. E é esse conteúdo que está no nível da proposição que terá um valor, que também nós chamamos de condição de verdade. Então, quando a gente ouve dizer ou ler sobre valor de verdade ou condição de verdade, é exatamente a mesma coisa. É a condição que a proposição vai ter de se apresentar como verdade ou como falsidade. Então, a condição de verdade de uma proposição, ela define as circunstâncias sob as quais ela recebe esse valor, de ser verdadeira ou não. E a atribuição do valor de verdade corresponde ao sucesso ou fracasso de um enunciado declarativo. Portanto, a verdade de uma proposição, ela diz sobre aquilo que aquele conteúdo que aquele enunciado está a declarar, a afirmar. Portanto, a proposição vai ser verdadeira quando o que ela afirma se confirma na realidade. E ela vai ter a condição da falsidade, né? A condição ou o valor da falsidade quando a proposição é falsa e quando o que ela afirma é desmentido pela realidade. Se eu disser o céu é vermelho e aquilo não corresponder à realidade, então a proposição vai ser falsa. Se eu disser o céu é azul e aquilo corresponder à realidade, então a proposição vai ser verdadeira. E com essa distinção entre verdade e falsidade, encerramos esse vídeo tutorial de hoje. Ânimo com os estudos!